A história começa na sala do Clube de Intercâmbio de Cultura Moderna, onde somos apresentados a Kagayama Ryu, um estudante do terceiro ano do ensino médio. Ele é um otaku, e o maior problema em sua vida tranquila não é nada sério. De repente, Kagayama entra correndo na sala com uma expressão de total desespero, gritando o nome de seu amigo Uta e reclamando que gastou todo o dinheiro do jogo sem conseguir nenhum personagem bom. Enquanto Kagayama sofre por causa do jogo, ele não percebe que seu amigo Uta está no meio de um momento romântico, abraçando carinhosamente uma garota. A chegada repentina de Ryu assusta Uta e sua namorada, que foram pegos num momento íntimo. A garota, sentindo-se desconfortável, diz a Uta que vai embora, já que ele havia prometido que ficariam a sós. No entanto, Ryu mal reage à interrupção, pois é tomado por um sentimento doloroso, a sensação de estar sendo deixado para trás pelos amigos. Com uma voz baixa e triste, ele pergunta a Uta: "Desde quando você tem namorada?" Uta se desculpa e revela que estão juntos há um mês. Sentindo-se completamente derrotado pela notícia, Kagayama Ryu simplesmente se vira e sai da sala do clube, deixando o amigo para trás. Enquanto caminha, Kagayama começa a processar a notícia. Fica chocado ao perceber que estava tão focado em seus próprios hobbies e em sua personagem favorita do jogo que nem percebeu que seu melhor amigo estava namorando. Sua frustração explode em um lamento cômico. Ele reclama que tudo o que queria era curtir a vida de otaku com os amigos, mas agora sente que todos estão se formando naquele estilo de vida e o abandonando, deixando-o completamente sozinho. Sentindo-se miserável, ele junta mentalmente suas duas grandes derrotas do dia, o azar no jogo e a descoberta de que seu amigo tem uma namorada. É nesse momento de autopiedade, enquanto encara seu celular, que uma voz nova e desconhecida o chama. "Senpai?" A voz pertencia a uma garota que se aproxima de Kagayama junto com uma amiga. A amiga parece estar filmando com o celular e pergunta se ele está fazendo aquilo de novo. A garota que o chamou de senpai se aproxima com um sorriso provocador. Ela diz que ele não é popular por causa das coisas de otaku, que ela acha ridículas. Nos pensamentos de Kagayama, ele a identifica como sua kawaii, a aluna mais nova, e a descreve como arrogante. Com uma expressão cansada, ele murmura o nome da garota, Asahi. A amiga de Asahi continua provocando, perguntando se ele vai continuar desperdiçando a juventude sendo um otaku. Irritado, Kagayama manda ela calar a boca. Mas Asahi continua, dizendo que é o contrário, que ele foge para o mundo 2D porque não é popular na vida real. Para piorar, a amiga de Asahi ri e diz que os hobbies dele são simples e só dependem de sorte. Ela é uma estudante do primeiro ano e também vizinha e amiga de infância de Kagayama. Asahi olha para o celular dele e provoca sobre a personagem que ele gosta, perguntando o que ela tem de tão especial, insinuando que é só por causa dos seios grandes. Kagayama se sente profundamente ofendido. Ele começa a defender sua personagem, dizendo que ela é uma mulher madura, que cuida dos amigos, é forte nas batalhas, e que só mostra seu lado feminino para o protagonista. Asahi interrompe dizendo que essa conversa otaku é nojenta e manda ele parar. Kagayama, frustrado, pergunta diretamente: "Então por que você vem aqui se acha que eu sou um otaku nojento?" A resposta de Asahi é simples, ela vem pelos mangás e lanches da sala. Com um olhar desafiador, Asahi continua provocando, dizendo que está trazendo um pouco de brilho para a sala otaku dele. Finaliza dizendo que ele devia agradecer por isso. A narração explica que o clube tem um nome oficial, Clube de Intercâmbio de Cultura Moderna, mas, na prática, é apenas um grupo de otakus. Uta volta à sala. Ele se desculpa com Ryu e diz que pretendia contar sobre o namoro em breve. Ao ver Asahi lá também, Uta observa a interação entre os dois e faz um comentário sorridente. "Vocês parecem bem próximos." Isso deixa Kagayama e Asahi muito envergonhados. Kagayama nega, dizendo que é uma relação podre da qual ele não consegue escapar. Asahi também nega, visivelmente abalada. Uta continua provocando e pergunta a Asahi se ela já escolheu um clube. Sugere que ela entre no deles, já que Ryu está lá. A sugestão deixa Asahi completamente nervosa. Ela nega e tenta mudar de assunto, visivelmente desconfortável. Uta insiste. "É a vez do Ryu agora, né?"
Kagayama protesta, insistindo que não tem nada entre eles. Fica irritado, achando que Uta está passando dos limites com as provocações. Kagayama então reflete sobre o comportamento de Azai. Ele percebe que ela só é provocativa com ele. Na frente de outras pessoas, ela é tão ansiosa socialmente que mal consegue fazer contato visual. Ele lembra da infância deles. Desde pequena, Azai não tinha muitos amigos, e ele era o único que prestava atenção nela. Ele acha que é por isso que ela ainda se envolve com ele até hoje. Seus pensamentos se tornam mais sérios. Lembra que Azai acabou de começar o ensino médio e ele se forma em um ano. Kagayama se preocupa e pensa que seria bom se ela conseguisse fazer alguns amigos. Então, ele vira o jogo e confronta diretamente Azai. Você também vai desperdiçar a juventude sendo uma solitária? Ficar sozinho por 3 anos é difícil, sabia? Azai fica furiosa. Cala a boca! Grita ela. Mas logo devolve o ataque, gritando com raiva. Não quero ouvir isso de um otaku nojento. Você com certeza está desperdiçando mais a juventude. Kagayama tenta se defender. Eu tenho amigos otakus, estou vivendo uma juventude completa. Ela rebate. Você nunca teve uma namorada. Isso é viver uma juventude completa. Ela aproveita a hesitação dele e continua provocando. Sua idade é igual ao número de anos sem namorada. Se você não se apressar, todo mundo ao seu redor vai começar a voltar para a realidade. Para terminar, joga as palavras dele de volta. Ficar sozinho por 3 anos é difícil, sabia? Diz, sarcástica. Azai continua provocando com um tom debochado. Ah, e o Uta-senpai arranjou uma namorada, né? Senpai, como você se sente agora? Eita, você tá chorando. Kagayama pensa, irritado. Droga, essa garota. Ele sente que a ferida que acabará de receber está sendo ainda mais aprofundada. Ela tá enfiando o dedo nela sem dó. Kagayama tenta se defender. Cuida da sua vida. Diz com irritação. Enquanto eu tiver minha Oshi e meus amigos, não preciso de namorada. Azai ri com desdém. Tá tentando bancar o durão agora? Diz, sorrindo com confiança e provocação. Ele continua tentando bancar o durão, então Azai faz uma proposta surpreendente. Com um tom desafiador, ela pergunta. Então, quer que eu me torne sua namorada? A expressão de Kagayama muda instantaneamente de raiva para total surpresa. Azai então adiciona uma condição à sua proposta. Ela completa a frase dizendo: só se você vencer, senpai. Kagayama fica completamente confuso e grita. Azai explica com um ar provocativo. Esse é o jogo do poke. Não entendeu? Ela explica a regra do jogo. Se você soltar ou quebrar o poke primeiro, perde. Ele olha para a caixa de biscoitos e pergunta por que algo assim. Então ela diz que está fazendo isso porque sente pena do senpai solitário, afinal, ele nunca vai conseguir uma garota de verdade que preste atenção nele. Por isso, Azai-chan vai lhe dar uma chance. Kagayama ouve tudo em silêncio. Ele olha diretamente para Azai com um sorriso de lado e diz, de forma direta. Eu nunca te enxerguei como uma mulher. Depois de dizer isso, vira as costas para ela. De olhos fechados, continua. Infelizmente, não tenho interesse em ninguém além da Sarin. Kagayama tenta ignorar a situação. Pensa que, como ela às vezes diz coisas idiotas, não vale a pena se incomodar. Mas, de repente, Azai se aproxima dele de novo. Ela diz que, como ele não a vê como uma garota, pode fazer esse tipo de coisa com facilidade. Ela continua dizendo que tem mais experiência e que não vai ficar constrangida por estar com o senpai ou algo assim. Kagayama a acusa. Então você está fugindo? Azai nega. De jeito nenhum. Mas Kagayama insiste, provocando. Claro que está. Azai então lança um ataque verbal contra Kagayama. Ela o bombardeia com insultos, chamando de otaku nojento, vagabundo, impopular e virgem. As palavras dela atingem Kagayama como se fossem socos. Ela finaliza dizendo:
É óbvio que um jogo desse seria impossível para você. A tensão sobe rapidamente. Kagayama pensa em como isso é irritante e a chama de pirralha. No entanto, Asahi parece se divertir com a situação. Ela continua provocando, perguntando quem é o verdadeiro imaturo, já que ele ficou tão nervoso. Vendo ela tão confiante, Kagayama decide que já basta. Ele pensa que não pode deixar que ela o supere tanto assim. Então, muda completamente sua atitude. Olha para Asahi com um sorriso confiante e provocador. Ele pensa: essa pirralha, acho que está na hora de dar uma lição nela. Asahi então se aproxima dele. Ele a provoca. Ei, você está com vergonha, não é? Com um olhar decidido, Kagayama bate com a mão na mesa e declara firmemente: então eu vou fazer. Kagayama aceita o desafio. Ele se aproxima de Asahi e coloca o outro lado do pote na boca. Pensa consigo mesmo que estão muito mais próximos do que imaginava. Ele olha para Asahi e se pergunta por que ela parece tão calma. Até questiona se ela já tem experiência com esse tipo de jogo. Por estarem tão perto, Kagayama começa a reparar nas feições dela. Nota os cílios longos e o rosto pequeno. Percebe que ela é, na verdade, muito bonita. Mas no momento em que pensa isso, Asahi o provoca. Tá nervoso? A pergunta dela o desestabiliza completamente, e ele grita que não está nervoso. Frustrado consigo mesmo, Kagayama pensa que está tendo pensamentos estranhos sobre Asahi. Lembra que, se não tomar cuidado, ela vai fazê-lo parecer um idiota de novo. Então, para tomar a iniciativa, ele dá uma mordida no pote e se inclina agressivamente na direção dela. Pensa. E agora? Esse movimento repentino pega Asahi de surpresa. Enquanto faz isso, Kagayama entra em pânico por dentro. Repete para si mesmo que deve manter pensamentos puros, tentando se acalmar. Asahi, que até então estava confiante, perde completamente a compostura. Seu rosto fica vermelho e ela parece totalmente em pânico. Kagayama nota a expressão dela e pergunta: qual é a desse rosto? Ele recupera a compostura no último segundo. Com um sorriso confiante, vira o jogo e provoca Asahi. Tem certeza de que não é você quem está nervosa? A provocação deixa Asahi em completo desespero. Ela empurra o rosto de Kagayama com a mão, quebra o pote e cai da cadeira gritando de susto, reclamando da dor da queda. Com o rosto ainda vermelho, Asahi grita que não está constrangida perto dele. Mas Kagayama percebe a verdade por trás da reação dela. Imagina que, ao vê-lo tão de perto, foi demais para ela e que ela só estava tentando não rir. Com um sorriso provocador, Kagayama a acusa. No fim das contas, você ficou pensando que gosta de mim, não foi? Ignora as negativas dela e pensa. É exatamente isso. Asahi fica furiosa com a calma de Kagayama. Grita perguntando por que ele está tão tranquilo. Mas Kagayama responde com confiança, dizendo que ela está perdendo. Diz para ela não ser tão arrogante, mas Asahi nega que tenha perdido. Ele aponta que o rosto dela está completamente vermelho, que ela quebrou o pote e caiu da cadeira. Com um sorriso sarcástico, comenta: quem será que fez tudo isso, hein? Completamente envergonhada, Asahi só consegue resmungar. Kagayama se aproxima dela com um ar vitorioso e declara que venceu o jogo. Apesar da aparência derrotada, ela tenta negar. Diz baixinho que ainda não perdeu. Ele ri e pede desculpas, admitindo que foi um pouco maldoso. Diz que sabe que ela não gosta realmente dele. Então, dá um conselho. Um jogo desses deve ser jogado com alguém de quem você realmente gosta. Quer dizer, alguém especial. Asahi fica completamente abalada, pensando nas palavras de Kagayama sobre gostar de alguém. Ela pensa que ele não deveria olhar só para garotas 2D, queria que ele olhasse para ela também às vezes, e o chama de idiota. No dia seguinte, Kagayama sai de casa ainda irritado consigo mesmo por ter ficado tão abalado com Asahi. Com uma expressão cansada, pensa que só tem mais um ano sendo o brinquedo dela. Mas, assim que começa a andar, Asahi aparece. Ela o chama. Kagayama-senpai.
e aponta que o cabelo dele está todo bagunçado. Com um sorriso, Asahi diz: "Não tem jeito", e tenta tirar uma foto do cabelo dele. Kagayama, com uma expressão irritada, diz para ela parar. Mas em seus pensamentos, toma uma decisão: até que ela faça amigos, ele continuará brincando com ela só mais um pouco. Com esse pensamento, o capítulo chega ao fim. Mais tarde, Kagayama está pensando sobre seu futuro. Ele está olhando uma pesquisa de caminhos profissionais. Sua primeira escolha é a Universidade Maia, mas ele ainda não decidiu sua segunda opção. Ele percebe que agora não é hora de agir como um otaku e que precisa levar as coisas a sério. De repente, Asahi aparece com um olhar provocador. Ela pergunta o que ele tem ali. Kagayama parece cansado e pensa que ela apareceu de novo. Ela diz que o viu sozinho de novo e menciona que acabou de ver Yuta com sua namorada. Provocativamente, ela diz que parece que Kagayama foi substituído. Kagayama fica muito irritado e grita que não foi substituído. Ele pensa que os outros membros do clube estão ocupados, e conclui que essa garota está sempre o importunando por alguma coisa. Enquanto ele pensa que ela é uma pirralha, Asahi arranca o papel de suas mãos. Ele pede para ela devolver, mas ela o ignora e pergunta o que ele estava olhando. Asahi lê o papel e fica chocada. Ela vê que ele quer ir para a Universidade Meibei, que é uma universidade muito famosa e prestigiada em Tóquio. Kagayama confirma que essa é sua escolha com um olhar confiante. Asahi começa a provocá-lo dizendo que um lugar como esse é para pessoas descoladas e estilosas, e que um otaku comum como ele deveria apenas ir para uma universidade local. Kagayama não se irrita com a provocação. Em vez disso, ele diz com confiança que vai entrar em uma boa universidade, conseguir um bom emprego e ter um bom salário. Asahi decide testar a inteligência de Kagayama. Ela tira 2 dados e faz uma pergunta. Ela pergunta qual é a menor soma possível ao se olhar os dados de cima. Kagayama, achando que é uma pergunta simples, responde que a soma é 2, e pergunta se ela está zombando dele. Mas Asahi, com um olhar provocador, diz que ele está errado. Ela revela que a resposta certa é 1, mostrando os dados empilhados um sobre o outro. Era uma pegadinha. Kagayama fica muito frustrado e grita que ela o enganou. Enquanto isso, ela zomba dele por não conseguir resolver uma pergunta tão simples. Asahi o chama de idiota de forma provocadora. As provocações continuam com outras pessoas dizendo que até crianças conseguem resolver essa pergunta. Muito irritado, Kagayama pede para que parem. Ele fica frustrado e pensa que ela está fazendo ele parecer um idiota. Ela diz que, desse jeito, entrar na Universidade Maia será impossível. Kagayama encontra a prova de matemática de Asahi e vê que ela tirou uma nota péssima, apenas 33 pontos. Asahi entra em pânico ao ver que ele descobriu. Kagayama fica surpreso e diz que mesmo assim ela teve a ousadia de zombar dele. Ele começa a provocá-la de volta. Pergunta como ela conseguiu entrar no ensino médio e, brincando, pergunta se ela subornou alguém. Muito envergonhada, Asahi tenta dar uma desculpa. Ela grita que só estava um pouco doente naquele dia. Insiste que, se estivesse no seu melhor, a prova teria sido fácil. Kagayama parece não acreditar e pergunta se ela tem certeza. Kagayama decide testar Asahi novamente, desta vez com uma pergunta de matemática. Ele rola 2 dados e pergunta qual é a probabilidade de sair o mesmo número em ambos. Kagayama provoca dizendo que, se ela está no seu melhor, essa pergunta deveria ser fácil. Asahi, sentindo-se muito pressionada, grita que é fácil. A cena termina com Asahi tentando resolver o problema. Ela parece muito concentrada, escrevendo e olhando para os dados. Kagayama observa Asahi tentando resolver o problema matemático. Ele fica chocado ao ver que ela está tentando descobrir o resultado manualmente, sem usar nenhuma fórmula. Kagayama fica muito frustrado com a falta de habilidade dela. Ele diz que já chega, que essa pergunta é de nível de ensino fundamental. Asahi, muito irritada, grita que dá para viver muito bem sem usar matemática. Kagayama pensa que essa é a desculpa clássica de quem é ruim em matemática. Ele diz que ela nem consegue fazer contas básicas e que deveria voltar para o ensino fundamental.
Cansado das provocações, Kagayama decide dar uma lição nela. Ele tira sua própria prova da mochila para mostrar seus resultados. Asahi fica completamente chocada ao ver suas notas. Kagayama, muito irritado, grita que ficou em segundo lugar no ranking e manda ela parar de zombar dele. Ele olha para Asahi, que está em desespero, e pensa que precisa ser duro com ela, acredita que, com ela, se não for assim, ela nunca vai aprender. Depois do confronto, a sala fica em silêncio por um momento. Kagayama, agora mais calmo, olha para Asahi com um olhar preocupado. Ele diz que, se ela ficar para trás nos estudos, vai ser muito difícil daqui em diante. Lembra que ela nunca foi boa em estudar. Então, ele faz uma pergunta direta e séria, pergunta por que ela se esforçou tanto para entrar na escola dele. Ela responde que se esforçou tanto porque queria ir para o mesmo lugar que o senpai. A confissão de Asahi deixa Kagayama completamente chocado. Ele fica sem palavras. Pensa que ela o seguiu e forçou a entrada naquela escola difícil, mesmo não sendo boa nos estudos. Ele percebe que todas as provocações eram só uma fachada. Entende que ela estava negando seus verdadeiros sentimentos. Kagayama vira completamente o jogo. Ele pergunta o quanto ela quer estar com ele. Asahi, completamente envergonhada, grita que ele está errado e manda ele parar de tirar conclusões precipitadas. Ela tenta dar uma desculpa dizendo que é bom ter alguém conhecido por perto, que é útil quando esquece alguma coisa, e diz que isso não tem nenhum significado especial. E é só por conveniência, diz ele, lembrando-a de que, afinal, ele é seu único amigo. Asahi fica surpresa e percebe que ele não estava ouvindo o que ela realmente estava tentando dizer. Kagayama, ignorando a confissão dela, lembra que ela terá que refazer a prova. Asahi, muito frustrada com a reação dele, perde a paciência e grita bem alto. Senpai, seu idiota! Kagayama, também irritado, grita de volta. Você! Eu já disse para não me chamar de idiota de novo. Após a discussão, a cena muda. Kagayama agora está ajudando Asahi a estudar. Enquanto a observa, ele pensa consigo mesmo que ela não é nem um pouco fofa. Uma nova garota aparece na cena. Ela está olhando o quadro de resultados da escola. No quadro, mostra-se que Kagayama ficou em segundo lugar no ano inteiro. Essa nova garota, Mayazono Karen, ficou em primeiro, mas não parece feliz com isso. Mais tarde, a aluna número 1, Mayazono Karen, se aproxima dele. Ela pergunta se pode falar com ele por um instante. Kagayama fica completamente surpreso com isso, se perguntando se fez algo errado. Karen o leva para uma sala de aula vazia. Ainda muito confuso, Kagayama pergunta se fez algo errado. Karen diz que a prova foi decepcionante. Ela diz que achava que, dessa vez, ele ia vencê-la. Ela então se vira para ele e pergunta por quanto tempo ele vai continuar fazendo ela esperar. Com um olhar muito intenso, ela faz uma pergunta direta. Você gosta tanto assim de perder? Kagayama fica completamente em pânico e sem palavras. Muito irritado por dentro, ele pensa que não gosta de perder, nem um pouco, mas não diz isso em voz alta porque seria muito embaraçoso. Em vez disso, ele murmura que as notas dele não são da conta dela, e que vai se dedicar de verdade quando chegar a época dos exames vestibulares. Karen, no entanto, não se impressiona. Ela diz que ele é entediante. Kagayama então se lembra de algo. Ele pergunta se ela lembra quem ganhou a prova final do primeiro ano. Ele diz que foi ele. Karen se recorda que foi a primeira vez na vida que ela perdeu em alguma coisa. Karen olha fixamente para Kagayama e pergunta sobre os hobbies otaku dele. Kagayama, muito chocado, pergunta como ela sabe disso. Karen explica que sabe que ele é o presidente do clube e que parece estar se divertindo bastante. Contudo, ela também sabe que ele não entregou nenhum relatório de atividades, e lembra que a escola exige um por mês. Kagayama, muito envergonhado, só consegue pedir desculpas. Então Karen pega a mão dele e faz uma proposta. Se ele perder para ela na próxima prova, o clube dele será encerrado. Kagayama fica chocado com a aposta de Karen. Ao mesmo tempo, Asahi está espiando pela porta e fica com ciúmes ao vê-los tão próximos.
Kagayama tenta aceitar o desafio, pensando que Karin é muito madura, exatamente o tipo de garota de quem ele imagina que poderia gostar. De repente, Karin empurra Kagayama, e ele cai em um sofá. Ele fica completamente atônito e sem palavras. Karin se aproxima ainda mais e diz que fará qualquer coisa que ele mandar. Enquanto isso, Asahi continua espiando pela porta e entra em pânico ao ver a cena. Kagayama grita com Karin, dizendo para ela não dizer coisas vagas porque as pessoas podem interpretar mal. Karin, no entanto, permanece calma. Ela esclarece que pode ser qualquer coisa que ele quiser, como comprar o almoço ou fazer uma careta. Karin vê o quanto Kagayama está nervoso e continua provocando com um sorriso travesso. Ela pergunta se ele estava pensando em algo pervertido. Kagayama, completamente envergonhado, nega imediatamente. Ele se sente completamente derrotado. Pensa que está perdendo para Karin nos estudos há um bom tempo, e agora sente que está sendo esmagado por ela nessa situação também. Mas ele se recusa a desistir. Levanta-se e olha diretamente para Karin. Primeiro, ele concorda com a aposta, dizendo tudo bem. Depois, declara em voz alta que aceita o desafio dela. Karin pergunta se a promessa dela de fazer qualquer coisa influenciou na decisão. Kagayama, visivelmente irritado, nega e diz que é uma questão de orgulho. Ele diz que está protegendo seu estilo de vida otaku e que não tem interesse em nenhuma garota além de sua personagem favorita. Ela concorda com um tá bom, mas então lança uma pergunta provocadora. Mas parecia que você estava olhando para o meu peito antes. Kagayama é completamente pego de surpresa pela pergunta. Ele tenta se justificar dizendo que é só biologia, que os olhos dos garotos vão automaticamente naquela direção mesmo sem interesse. Ela responde que ele estava, sim, pensando em algo pervertido, e então o chama de o tipo de pervertido quietinho. Kagayama, totalmente envergonhado e irritado, reage impulsivamente. Então, se não quer que olhem, por que não fecha o zíper da jaqueta? Depois desse surto, Kagayama sai correndo. Ele grita até mais, e dispara para fora da sala. Após um momento, a expressão de Karin muda. Com um sorriso e um olhar curioso, ela diz para si mesma que Kagayama é bem interessante. Enquanto isso, Kagayama está em completo pânico, pensando no que acabou de fazer com Karin. Ele percebe que agiu puramente por instinto. Reflete que toda vez que Asahi o irrita, o corpo dele simplesmente reage. Então ele vê Asahi sentada no chão com uma expressão triste. Surpreso, pergunta o que ela está fazendo ali. Asahi está com uma expressão muito irritada. Ela confronta Kagayama, perguntando o que ele estava fazendo com aquela garota. Kagayama diz para ela parar de espionar os outros e tenta negar tudo, dizendo que não estavam fazendo nada. Mas Asahi não acredita. Ela o acusa de agir todo fofo com Karin e sorrir feito um idiota. Ela grita perguntando se Karin é o tipo dele. Então, Asahi desafia Kagayama. Ela diz que quer competir com ele também. Kagayama fica muito surpreso com o pedido. Asahi então começa a explicar as regras da aposta. Kagayama está confuso e recusa a proposta, mas Asahi não aceita um não como resposta. Ela se levanta, o agarra e diz: não importa, ele vai fazer. Ela diz para ele se certificar de estar livre depois da escola. Enquanto Kagayama protesta, Asahi sai correndo e o deixa para trás. No fim, ele acaba indo com Asahi a um fliperama. Ele pensa que, como sempre, ela está apenas fazendo o que quer. Asahi anuncia que será uma competição melhor de 3. Kagayama percebe que ela armou tudo isso só porque queria brincar com ele. Com uma expressão resignada, decide participar por um tempo. A primeira competição é anunciada, será um jogo de ritmo. Confiante, Asahi diz que é muito boa nisso. Kagayama pergunta se isso é verdade mesmo. Ela então escolhe a maior dificuldade, o modo Dextreme. Kagayama fica chocado e se pergunta se ela é realmente tão boa assim. O jogo começa e Asahi joga em uma velocidade impressionante, enquanto Kagayama parece estar tendo dificuldades. Ele não consegue acompanhar e se pergunta o que está acontecendo. O jogo termina e os resultados aparecem. Kagayama, um otaku experiente,
vence por uma grande margem. Ele diz para Asahi que estava preocupado, achando que ela fosse realmente boa. Asahi fica completamente chocada e começa a chorar por ter perdido. Algumas garotas próximas veem a cena e ficam com uma má impressão de Kagayama, dizendo que ele fez uma garota chorar. Envergonhado com a situação, Kagayama pega Asahi e diz para ela parar de chorar porque já vão para o próximo desafio. O próximo jogo é um jogo de tiro em zumbis. Asahi tem pavor de zumbis e começa a gritar. Vendo quanto ela está assustada, Kagayama decide perder de propósito para que ela se sinta melhor. Durante o jogo, ele tenta acalmá-la. O jogo termina e Asahi vence por uma grande diferença. Kagayama, cansado, a parabeniza pela vitória. Asahi, agora sorrindo e triunfante, começa a provocá-lo. Ela pergunta zombeteiramente se ele não deveria ser bom nesse tipo de jogo. Feliz com sua vitória, Asahi continua a fazer piadas com Kagayama, rindo e chamando-o de perdedor. Ela continua a provocá-lo, até sussurrando no ouvido dele que ele é um perdedor. Kagayama, que havia perdido de propósito, fica muito irritado com a atitude dela e pensa que sua gentileza termina ali. O terceiro e último desafio é um jogo de corrida. Agora muito determinado, Kagayama decide esmagá-la completamente. Ele está confiante de que vai vencer. Asahi, por outro lado, parece muito confusa com os controles do jogo e pergunta inocentemente qual pedal é o acelerador. A corrida começa. Kagayama, um gamer experiente, tem certeza de que não vai perder para uma iniciante como Asahi. Ele ri pensando que é uma pena para ela. Mas a corrida não sai como Kagayama esperava. Asahi, com um sorriso de superioridade, o ultrapassa e diz: pena para ele. Kagayama fica furioso. Durante a corrida, eles trocam provocações. Asahi joga itens nele para atrasá-lo, e Kagayama a acusa de ter sorte. Ele se recusa a deixá-la continuar zombando dele. Asahi, por outro lado, está se divertindo muito. Determinado a vencer, Kagayama usa seu trunfo. Ele usa seu conhecimento do jogo para encontrar um atalho. Isso o coloca na frente, e ele ultrapassa Asahi. Ela fica completamente chocada e pergunta que caminho era aquele. Kagayama, satisfeito, revela que havia um atalho na pista. Asahi fica furiosa e o acusa de estar trapaceando, mas Kagayama nega, dizendo que não é trapaça, é estratégia. Ele diz que a culpa é dela por desafiá-lo. Kagayama está prestes a vencer a corrida e se sente certo da vitória. Ele se despede de Asahi de forma debochada. Desesperada, Asahi grita para ele esperar, estende a mão e implora para que ele pare. Em um último esforço, ela pula de seu assento e se agarra a ele, gritando que ele não pode vencer. A cena continua com Asahi em total desespero, seu rosto muito próximo ao de Kagayama, com os olhos cheios de lágrimas. Ela continua gritando que ele não pode vencer e implora para que ele espere. Asahi, desesperada, se aperta contra Kagayama. Ele hesita por um momento, surpreso com a proximidade, ficando extremamente envergonhado, seu rosto ficando vermelho como um tomate. A cena muda. Agora eles estão saindo do fliperama juntos. Asahi, muito animada, declara que venceu a competição. Kagayama, por outro lado, está muito irritado consigo mesmo e não entende por que ficou tão nervoso, afinal, é só a Asahi. Ela o chama, mas ele responde de forma seca. Enquanto caminham juntos, Asahi comenta que o dia pareceu um encontro. Sorrindo, ela pergunta se ele não se divertiu. Ele nega e diz que só estava fazendo companhia para ela. Ela pergunta de forma provocadora se ele está envergonhado. Kagayama se sente completamente derrotado. Ele pensa que o dia foi uma derrota total para ele, já que perdeu a aposta. Kagayama pergunta o que precisa fazer. Está preparado para algo humilhante, como se tornar o servo dela. No entanto, Asahi parece hesitante. Em vez de dar uma ordem, ela diz, com um sorriso envergonhado: bem, sabe. Ela não diz o que quer, apenas fala que ainda é segredo. Kagayama fica impaciente e diz para ela falar logo, mas ela insiste que está guardando para quando for realmente importante. De repente, um carro para ao lado deles. Dentro está Karen, sua rival acadêmica.
Ela chama Kagayama com uma expressão muito séria e diz que parece que ele vai ter que começar a levar as coisas a sério. O novo capítulo começa na sala do clube. Os amigos de Kagayama estão em uma grande discussão. Um deles, Yu, está muito animado e insiste que eles devem ir a um show. O outro amigo discorda e os dois começam a discutir, cada um tentando convencer o outro. Eles estão discutindo sobre os planos de Kagayama, e Yu quer que ele vá ao show do Kyurprey, enquanto o outro amigo quer que ele vá à loja. Kagayama, preso no meio da discussão, fica extremamente estressado e, com uma expressão desesperada, grita que não vai a nenhum dos dois. Eles ficam muito surpresos e perguntam por que ele não quer ir, especialmente durante a Golden Week, que é uma semana de feriado. Kagayama explica que eles têm uma prova chegando e que seria ruim se ele não estudasse. Seu amigo não entende essa preocupação e diz que Kagayama sempre fica em segundo lugar e não precisa se esforçar tanto assim. No entanto, Kagayama sabe qual é o verdadeiro problema, ele ainda não contou a ele sobre a aposta que fez com Karen. Mesmo assim, seus amigos não o deixam em paz. Eles o agarram e dizem para ele esquecer os estudos, tentando arrastá-lo para se divertir. Os amigos de Kagayama continuam tentando convencê-lo, um tenta suborná-lo oferecendo um jantar de yakiniku, e o outro lembra que seu autor favorito vai lançar um novo livro. A discussão entre eles continua, um defende garotas 3D fofas, enquanto o outro prefere os novos lançamentos do autor. Kagayama, preso no meio da discussão, se sente tentado. Ele pensa se não poderia simplesmente fugir por um dia, mas no fim seu senso de responsabilidade fala mais alto. Ele abre a porta e diz com firmeza que, se tiver que escolher, ele vai escolher estudar. No entanto, quando Kagayama está prestes a sair, ele recebe uma grande surpresa. Karen Mazono, a presidente do conselho estudantil, entra dramaticamente na sala. Ela anuncia para todos que Kagayama tem um confronto importante com ela. Kagayama e seus amigos ficam completamente chocados ao vê-la ali. Eles não conseguem acreditar que a famosa Karen Mazono está na sala do clube deles. Para encerrar, Karen olha diretamente para Kagayama e pergunta, com tom autoritário, se o que ela disse não é verdade. Os amigos de Kagayama perguntam a Karen por que ela está ali, e ficam muito distraídos com sua presença, achando-a muito fofa. Karen, com uma expressão séria, diz que veio para limpar a sala do clube. Eles ficam muito confusos com essa resposta. Karen percebe que os amigos de Kagayama não sabem de nada e pergunta a ele se ele ainda não contou para eles. Então, com um tom muito sério, ela faz um anúncio, diz que o clube de intercâmbio de cultura moderna será dissolvido. Os amigos de Kagayama, que não sabiam da aposta, ficam completamente chocados. Eles entram em pânico e perguntam a ele o que está acontecendo. Kagayama tenta acalmá-los e explica que é apenas uma aposta pequena. Ele diz que, se tirar uma nota mais alta na próxima prova, o clube poderá continuar. Enquanto eles discutem, Karen observa as prateleiras do clube. Ela nota que, em vez de livros escolares, as prateleiras estão cheias de mangás. Com um ar autoritário, ela chama outra garota, Sumuji, e ordena que ela remova toda a estante. A garota obedece e começa a tirar os livros. Kagayama, em completo desespero, implora para que elas esperem. Karen começa a inspecionar os pertences do clube. Kagayama tenta pará-la, mas ela continua. Ela encontra revistas e jogos e diz que isso não é permitido na escola. Kagayama fica muito nervoso e sem saber o que dizer. Então Karen dá uma ordem muito clara, diz para jogarem tudo fora. Sua assistente, Sumuji, começa a descartar as coisas. Karen declara que tudo que distrai dos estudos deve ser eliminado e começa a jogar revistas e jogos de lado. Kagayama, em pânico total, percebe o que está acontecendo. Ele pensa que, desse jeito, a sala do clube será completamente tomada por ela. Muito irritado, Kagayama a confronta e pergunta o que ela pensa que está fazendo ao invadir a sala desse jeito. Ele diz que está estudando normalmente e que ela não precisava ir tão longe. Karen, no entanto, não parece acreditar nele. Ela o observa com desconfiança e diz que o viu saindo de um fliperama no outro dia. Ela pergunta, de forma provocadora, se ele também tem tempo para shows e encontros com fãs. Kagayama, nervoso,
tenta dar uma desculpa. Karen se aproxima e diz que não quer um confronto chato. Kagayama fica confuso e pergunta o que ela quer dizer com isso. Karen explica, com uma expressão muito séria. Ela diz que, do jeito que ele está agora, ele nem é um oponente de verdade para ela. As palavras dela são muito duras e deixam Kagayama completamente chocado. Ele fica sem palavras, sem saber como responder, e percebe que ela está completamente menosprezando ele. Ele se sente muito humilhado. Karen continua a limpeza no clube. Ela pega o celular de Kagayama e vê que ele tem um jogo instalado. Com um olhar de desprezo, diz que aquilo também é desnecessário e pergunta se deve desinstalar. Os amigos de Kagayama protestam, dizendo que seu personagem favorito está naquele jogo. Mas Karen não se importa, ela diz que isso é ainda mais motivo para pagar. A situação fica muito tensa. Os amigos de Kagayama tentam impedi-la, mas ela os empurra e diz para saírem da frente. No meio da confusão, há um empurrão e o som de coisas caindo. Kagayama perde o equilíbrio e cai para frente, e acaba caindo em cima de Karen. Seus amigos, que estavam discutindo, ficam completamente chocados, eles não conseguem acreditar no que estão vendo. A sala fica em total silêncio. Karen, ainda debaixo dele, é a primeira a quebrar o silêncio. Ela o olha surpresa e diz o nome dele. Vendo a reação de Kagayama, Karen pergunta se ele está bravo e diz que ele não é mais uma criança. Então ele estende a mão para ela. Karen se assusta com o gesto, mas Kagayama não a toca, ele rapidamente pega o celular dela e, em um movimento rápido, exclui o jogo. Ainda em cima dela, Kagayama mostra o celular e diz, com uma expressão séria, que ele mesmo apagou o aplicativo. Então ele começa a se levantar e se afastar. Ele explica que fez isso porque ela o obrigou a levar a competição a sério. Kagayama olha para Karen com um sorriso sério e confiante, com um tom desafiador, diz para ela se preparar. Enquanto isso, um de seus amigos pergunta se os dados do jogo estavam salvos. Kagayama diz que está tudo bem. A cena foca em Karen, que está completamente envergonhada e nervosa. Os amigos de Kagayama, agora torcendo por ele, dizem que ele com certeza vai vencer, eles ficam surpresos que ele abriu mão do próprio jogo para focar nos estudos. Enquanto isso, a assistente de Karen pergunta se ela está bem. Karen, no entanto, ainda está completamente abalada e envergonhada. Ela não consegue acreditar na seriedade repentina de Kagayama e se pergunta o que deu nele. Na porta da sala do clube, um aviso, apenas 2 semanas restantes. Kagayama menciona que o último ônibus sairá em 30 minutos e que deseja chegar o quanto antes em casa para poder estudar. De repente, começa a chover. Ryu aparece e pergunta ao protagonista se ele está sozinho e se não gostaria que ela o acompanhasse até sua casa. Kagayama responde que, se ela só quer incomodá-lo ou ficar perto dele, então vá direto ao ponto, o protagonista não mede palavras. Ryu retruca que não é isso, mas Kagayama insiste que é. Ela explica que ele parecia sozinho, por isso pensou em se aproximar para lhe fazer companhia. Nesse momento, um carro passa e os molha, surpreendendo os dois. O protagonista se pergunta o que há com o motorista, até que alguém se inclina para fora do veículo. É a Maya, que pede desculpas por tê-los molhado e explica que seu avô dirige meio rápido. Ela se surpreende ao ver o protagonista com o Ryu e os convida para entrar no carro. Os 3 seguem viagem juntos, e o protagonista pensa que a situação é bem desconfortável. A Maya se desculpa pelo aperto, já que o porta-malas está cheio de bagagem, o que faz com que fiquem muito próximos. Depois, ela lhes entrega dinheiro para que possam levar seus uniformes à lavanderia e volta a pedir desculpas. O protagonista lembra que o avô dela sempre a busca e que a família de Amaya é muito rica. Ryu, por sua vez, apenas se sente constrangida e pensa que Amaya foi quem levou o protagonista até a sala estudantil. Amaya se aproxima de Ryu e lhe entrega um lenço. Ryu não sabe o que dizer. Amaya então limpa suavemente o rosto dela e comenta que espera que não acabe pegando uma gripe. Ryu, confusa, não entende direito o que está acontecendo, apenas pensa que Amaya é muito gentil e que tem um perfume agradável. Depois, Amaya pergunta ao protagonista se ele tem jogado alguma coisa ultimamente. Kagayama responde que não,
que apagou todos os jogos que tinha. Amaya então comenta que finalmente terá um oponente digno e o adverte para ter cuidado, porque ela vai vencer essa aposta. Ryu pensa consigo mesma que Amaya é tão inteligente quanto Kagayama. Observando-a, reflete que Amaya não só é presidente do conselho estudantil, mas também possui ótimas habilidades de comunicação e ainda é muito bonita. Ela se questiona por um momento como alguém tão incrível pode ser amiga do protagonista, mas acaba se resignando. De repente, Ryu espirra. Kagayama pergunta se ela está bem e ela pede emprestado um lenço. Ele diz que não, que só tem o seu próprio. O protagonista comenta que ela já está com o nariz escorrendo e que não é mais uma criança. Ryu fica magoada, pensando que realmente não é, e limpa o nariz. O protagonista pede que ela pare de fazer aquilo. Amaya apenas observa a cena, refletindo que Ryu deve ser a garota com quem o protagonista esteve ontem. Ryu continua com o nariz vermelho e o protagonista comenta que ela deve estar com frio por ter se molhado, então lhe entrega sua blusa. Ryu pergunta o que ele está fazendo e Kagayama retruca se ela está se fazendo de difícil, dizendo que não vai lhe dar o casaco. Ryu ri e responde que pode aceitar, então Kagayama veste com sua blusa. Ryu fica corada com o gesto galante e Amaya se surpreende ao ver a cena. Ela comenta que ele é muito gentil com os outros, mas Kagayama responde que não é bem assim, já que só são amigos de infância. Ele acrescenta que, desde pequena, Ryu sempre foi muito desajeitada e que precisa de uma babá. Ryu, confusa, pergunta o que ele quer dizer, e os dois acabam discutindo por causa de Amaya, que apenas reflete sobre o que presencia. Kagayama agradece a Amaya por levá-los e por ter sido uma espécie de salvadora. Ela responde que, na verdade, a culpa foi dela por tê-los molhado. O avô de Amaya também pede desculpas e Kagayama diz que não há problema. Ryu, meio sem jeito, agradece pela carona, embora Amaya não diga nada a respeito. Kagayama afirma que se verão no dia seguinte e que não perderá a aposta. Amaya responde que isso não acontecerá e, ao segurar o braço do protagonista, Ryu olha surpresa e vê que ele acaba dando um beijo em Amaya. Ela fica corada ao presenciar aquilo. Em seguida, Amaya sobe no carro e se despede. O protagonista, confuso, pergunta o que aquilo significou e ela responde que ele não precisava ter feito aquilo, despedindo-se logo depois. Kagayama fica intrigado e Ryu pergunta se realmente Amaya lhe deu um beijo. Mais tarde, alguém comenta que não acredita que tenham acabado indo à escola em plena Golden Week, e à noite ainda por cima. Kagayama pergunta a Ryu se o trabalho é para entregar na manhã seguinte e se está guardado na sala de aula. Ela confirma. Então ele pergunta se ela tem medo, mas ela responde que não. Diante da situação, o protagonista lhe oferece a mão e diz que ela pode segurá-la se quiser. Ryu se assusta com um barulho repentino e grita. O protagonista tenta acalmá-la, dizendo que foi só o vento, mas ela continua nervosa. Para tranquilizá-la, ele oferece novamente a mão com certo orgulho. Ryu responde que, se ele insiste tanto, vai lhe conceder o privilégio de segurar sua mão. Em tom de provocação, pergunta se Kagayama nunca segurou a mão de uma garota antes. Ele responde friamente que isso não é da conta dela. Ryu então pergunta se o coração de virgem dele vai disparar ao segurar sua mão e, provocadora, o desafia a fazê-lo. Kagayama responde com frieza que ninguém gostaria de segurar a mão de uma garota tão feia e que, para ele, segurar a mão de uma garota não significa nada. Ryu fica surpresa com suas palavras, e nesse momento, lembra do beijo entre Kagayama e Amaya, o que a deixa pensativa. O protagonista nota que Ryu parece distante e a chama, mas ela, irritada, diz que não quer mais segurar sua mão. Kagayama não entende o motivo. Ele ainda comenta que a mão dela provavelmente está suada. Ryu, furiosa, pergunta o que ele acabou de dizer e acrescenta que, de qualquer forma, não quer mais segurar sua mão nunca mais. Ela ainda o acusa de não entender por que está com ela, já que nunca pediu para que a acompanhasse. Kagayama reflete em silêncio, pensando que só fez isso para que ela não ficasse sozinha, mas Ryu insiste que está perfeitamente bem sozinha. Então o protagonista adverte para não gritar se acabar se assustando. Enquanto se afasta zangada, ela responde que não vai. Kagayama se pergunta o que está acontecendo com Ryu,
já que ultimamente ela tem estado de mau humor. Enquanto isso, vemos Ryu andando sozinha pelos corredores da escola. Ela diz a si mesma que ficará bem sem o protagonista, mas, no fundo, sente tristeza por não estar ao lado dele. Ao passar em frente a uma sala, vê um manequim e se assusta, saindo correndo. De repente, alguém segura sua mão. É Kagayama. Ele diz que já tinha avisado para ela não gritar se assustasse. Ryu se surpreende ao vê-lo ali e Kagayama comenta que fantasmas só existem em videogames. Então, vemos os dois de mãos dadas. Ryu comenta que a mão dele está suando demais, ao que ele responde que a dela também. Ryu faz uma careta, dizendo que isso é nojento, e o protagonista rebate dizendo para ela parar de ser tão grudenta. E que não diga coisas tão ferinas. Depois ele a puxa suavemente para perto de si e adverte que, se continuar falando daquele jeito, só vai conseguir que ele se aproxime ainda mais. Ryu, um pouco desconfortável, pede que não a toque, mas Kagayama responde que, se soltá-la, ela voltará a se assustar. No fim, os dois permanecem de mãos dadas como um casal, o que os deixa visivelmente nervosos. O protagonista percebe que Ryu está nervosa e se desculpa, reconhecendo que talvez tenha exagerado. Em seguida, diz que vai soltar sua mão. No entanto, Ryu, corada, pede que ele não faça isso. Kagayama fica sem palavras, sem saber como reagir, e se pergunta por que a situação parece tão constrangedora. Então diz a Ryu que, se ela estava com medo, deveria ter dito desde o começo. Enquanto isso, Kagayama reflete confuso. O que será que acontece com Sayoi? Num minuto ela está irritada e no seguinte fica completamente em silêncio. Ele pensa que não pode se dar ao luxo de se distrair justamente antes da prova. Tanto ele quanto Ryu estão visivelmente corados quando, de repente, um barulho repentino os assusta e ambos gritam. Era apenas o amigo do protagonista que apareceu de propósito para assustá-los. Entre risos, ele diz que já os ouvia de longe. Nesse momento, uma garota se aproxima e lhe pergunta se já encontrou sua tarefa. A cena termina lembrando que falta apenas um dia para a prova. Estão sendo publicadas as classificações dos exames de meio de período. Kagayama teme que, se perder contra Maya, o clube de excelência em cultura moderna será dissolvido. O protagonista reflete que agora só resta acreditar e lembra que deu o melhor de si, até mesmo abrindo mão de sair e se divertir durante a Golden Week. Todos aguardam ansiosos pelos resultados. Finalmente, quando as listas são colocadas, todos se surpreendem ao ver que Kagayama ocupa o primeiro lugar. Ele mesmo se surpreende ao descobrir que a Maya perdeu para ele. Seus amigos comemoram a vitória com entusiasmo e Kagayama, emocionado, tenta zombar de Maya. No entanto, percebe que ela está corada. Ele se aproxima e pergunta se não é frustrante perder. A Maya, irritada, manda ele calar a boca e responde que não deveria ficar tão convencido só porque ganhou por pura sorte, já que deram a ela uma prova diferente. O protagonista, sem recuar, diz que a convencida é ela. Kagayama então intervém, lembrando a Maya de que perdeu a aposta, portanto, agora deve cumprir o que ele decidir. A Maya pergunta se acaso ele está pensando em nomeá-la vice-presidente do clube. Kagayama responde que, enquanto ela estiver no clube, ele não será fechado, só precisa usar o nome dela para mantê-lo ativo. A Maya, um pouco surpresa, pergunta se isso é tudo que ele pretende pedir, e Kagayama confirma. Então ela comenta que, se quiser, ele pode pedir qualquer coisa. O protagonista, surpreso, pergunta o que ela está insinuando. Nesse momento, Ryu intervém com um sorriso travesso, dizendo que não deveriam desperdiçar uma oportunidade dessas, enquanto tira o suéter. E minha gente, o que está acontecendo? Bom, vamos continuar. Kagayama pensa que a Maya só está tentando provocá-lo, mas a Maya, com expressão serena, diz que perdeu e que talvez essa seja a única oportunidade que ele tenha para lhe dar ordens. Kagayama responde com um sorriso desafiador, dizendo que não precisa que ela lhe diga o que fazer e que os perdedores devem se comportar como tal. Acrescenta que está claro que ela está frustrada por ter perdido. A Maya o encara por um instante e responde que talvez ele tenha razão, mas, ainda assim, está feliz. O protagonista, intrigado, pergunta por que ela está feliz.
Amaya responde que só está zangada consigo mesma, e então ocorre uma troca de olhares carregada de tensão. Kagayama, confuso, se pergunta o que está acontecendo. Amaya se aproxima para falar, mas algo os interrompe. Ryu aparece saindo de dentro de um armário. O protagonista, surpreso, pergunta o que ela fazia escondida ali. Ryu responde que os ouviu e resolveu se esconder. Quando ele pergunta por que fez isso, ela não sabe o que dizer. Amaya pergunta se está bem e lembra que, como talvez já saiba, ela será a vice-presidente do clube, portanto é hora de mostrar sua melhor versão. Kagayama, porém, ressalta que Ryu não faz parte do clube. Amaya responde que pensava que Ryu já fosse do clube, já que estava na sala. Depois comenta que talvez Ryu não tenha interesses nerds como os outros. Ryu, um pouco na defensiva, diz que também lê mangás. Amaya, surpresa, comenta que não esperava isso dela. Nesse momento, vemos que Ryu fica desanimada, e tanto Amaya quanto Kagayama riem da situação. O protagonista lhe pergunta o que queria, mas Ryu não responde, quase chorando. Preocupado, ele pergunta se aconteceu algo, e Amaya acrescenta se por acaso ela se machucou em algum lugar. Finalmente, Ryu responde que também quer entrar para o clube. Tanto Amaya quanto Kagayama ficam surpresos com a declaração. Ryu e Amaya seguram o protagonista pelos braços, uma de cada lado. Confuso, ele se pergunta o que está passando pela cabeça delas. Pensa que sua tranquila vida de otaku foi arruinada por culpa de Amaya e Ryu. No dia seguinte, vemos Ryu espionando Kagayama. Ele percebe que ela age de maneira estranha e pensa que definitivamente há algo errado, embora esteja convencido de que Ryu não se deu conta de que já foi notada. Kagayama pensa que Ryu é uma garota de humor instável, já que num momento parece feliz e no outro está chorando. Além disso, suspeita que ela possa estar tramando algo ao entrar no clube onde ele está. Vemos Amaya dizer a Kagayama que conta com sua ajuda, e ele responde para não se preocupar. Mais tarde, caminhando pelos corredores da escola, o protagonista diz a Ryu que sabe que ela o está seguindo e pergunta se quer alguma coisa. Ryu responde que só estava passando por ali. Então Kagayama nota algo pela janela, um casal se beijando. Isso deixa Ryu e Kagayama corados, sem saber o que dizer. Kagayama comenta que isso é algo normal entre jovens da idade deles. Ryu, nervosa e em tom de provocação, pergunta se ele já beijou alguém. Kagayama se irrita e pede que não faça perguntas estranhas, e Ryu se desculpa por ter tido coragem de dizer a verdade. Em seguida, pergunta se ele gostaria de lhe dar um beijo, mas Kagayama responde que não. Ryu então diz que lhe dará a chance de beijá-la, mas o protagonista pensa que ela é irritante demais. Kagayama comenta que já deu seu primeiro beijo. Ryu fica em silêncio, sem dizer nada, e instala-se um clima desconfortável. O protagonista pensa que ela não falou nada engraçado, quando Ryu pede se pode lhe dar um beijo. Ele responde que isso não deveria ser algo especial para ela. Ryu explica que só quer testemunhar sua habilidade em beijar. Kagayama pede que pare de importuná-lo, mas Ryu insiste, assegurando que não está brincando, puxando-o pela camisa. Depois diz que é uma ordem, deixando Kagayama sem saber o que dizer. Ele alerta para não perder a cabeça e lembra que tinham feito uma aposta. Ryu responde que não apostaram nada, e Kagayama explica que a aposta era justamente que ela não o incomodaria com essas coisas. Então Kagayama pergunta se ela vai cumprir a promessa e Ryu admite que mentiu. Kagayama pede que pare de mentir, o que o deixa ainda mais nervoso, pensando que precisa fazer algo antes de beijá-la. Ryu então diz que já está pronta. Ela pede que lhe mostre o quanto ele é maior e Kagayama se assusta. Kagayama, entre o medo e a coragem, sempre acaba zombando dela. Ele pergunta a Ryu se isso é uma ordem e garante que irá cumpri-la. Quando começa a se aproximar dela, Kagayama se inclina para lhe dar um beijo. Ryu, corada, pergunta se ele está falando sério e lhe pede, envergonhada, que espere. Ryu diz que seu coração não vai aguentar e Kagayama para, esclarecendo que era apenas uma brincadeira e que nunca havia beijado ninguém antes. Ryu se surpreende com as palavras e Kagayama diz que ela já pode rir dele. Ryu pergunta se é sério e Kagayama confirma que sim. Então Ryu responde que já entendeu,
e Kagayama pergunta o que ela quer dizer com isso, além de querer saber por que o tem seguido. Ryu se afasta rindo e diz que tudo já está resolvido. Kagayama fica surpreso e pensa que Ryu às vezes é muito estranha. No dia seguinte, Amaya diz que eles devem vencer. Os amigos de Kagayama comentam que Amaya está muito animada e que devem escutá-la. Então vemos que começaram as Olimpíadas dos clubes. Kagayama pensa que, desde que Amaya entrou para o clube, eles precisam participar de todos os eventos e que já se juntaram mais pessoas ao grupo. Ryu pergunta ao protagonista se ele tem certeza de que quer ser o último da equipe, pois parece que vai perder, e Amaya promete dar-lhe uma recompensa se ganhar. Kagayama se irrita com elas, mas também pensa que Amaya lhe deu uma oportunidade de participar e se pergunta se Ryu e Amaya se uniram para zombar dele. Sua vida de otaku parece estar muito distante da realidade. Enquanto isso, Amaya pede que seus colegas se reúnam para correr. Durante a corrida, Ryu tropeça e Kagayama comenta que ela sempre perde o equilíbrio. Amaya se aproxima preocupada e pergunta se está tudo bem, se ela não se machucou. Ryu garante que está bem. Amaya fica surpresa com a reação de Ryu, e Kagayama lembra de que, por ora, o mais importante é se concentrar em vencer. Amaya concorda e, nesse momento, Ryu e Amaya se chocam por acidente. Ryu pede desculpas sinceramente, mas continua cometendo erros em cada jogo. Kagayama a aconselha a prestar mais atenção em seus movimentos, mas isso acaba fazendo com que Ryu trombe até com os próprios companheiros. Ryu pede desculpas de novo e seus colegas a encorajam. Kagayama sugere que deveriam descansar um pouco, mas Amaya insiste que não, que deixarão isso para amanhã, já que não podem continuar assim. A situação desanima Ryu, que se sente deprimida com os erros e a tensão. Amaya comenta que irá ao conselho estudantil para refletir, enquanto os demais dizem que farão outras coisas, e Ryu se desculpa com eles. Depois, Kagayama e Ryu ficam a sós. Kagayama pensa que Ryu é ruim em socializar e que, na verdade, é bem antissocial. Ele espera que ela consiga melhorar nisso. Ryu diz que também vai para casa, Kagayama se despede e vai para a sua. Ele reflete que Ryu estava abatida. Quando chega em casa, vê Ryu sobre o muro. Kagayama tira os fones e pergunta o que ela faz na frente de sua casa. Ryu responde para não assustá-la, pois se cair será devorada por crocodilos. Kagayama pergunta do que ela está falando, e Ryu explica que se trata de um ritual para atrair boa sorte, que basta manter o equilíbrio. Kagayama se surpreende e Ryu acrescenta que não consegue fazer as coisas facilmente, que às vezes parece ser um incômodo para os outros e que não consegue encará-los nos olhos. Kagayama fica pensativo com suas palavras. Depois, Ryu pergunta se Amaya ficou brava e comenta que deve resolver as coisas com o time, pois quer pedir desculpas de forma adequada para poder agradecer e, assim, fazer amigos. Kagayama diz que isso é admirável e pergunta o que aconteceu. Ryu responde que, depois que ele se formar, a escola ficará entediante para ela. Kagayama pensa que ela normalmente diz coisas estranhas, mas dessa vez ficou surpreso. Então, diz que, se ela aproveitar essa oportunidade para enfrentar sua ansiedade, não viverá o ensino médio como uma solitária. Também a adverte para descer de lá porque pode cair. Mas Ryu insiste que ainda não terminou o ritual. Kagayama retruca que ela vai acabar caindo, mas Ryu garante que não será assim. Kagayama diz que tudo bem, mas prefere não ver coisas que não são apropriadas. Ryu se surpreende com as palavras dele e percebe que sua saia estava levantada pelo vento, o que a deixa nervosa. Ao tentar se mover com cuidado, pisa em falso e quase cai. Nesse momento, Ryu acaba caindo em cima de Kagayama. Ela pede que ele não olhe e Kagayama responde que já a havia avisado. Além disso, comenta que Ryu é muito pesada, enquanto pensa que, no fundo, só estava muito preocupado com ela. Ainda assim, parece que está tudo bem.